Você sente que a comida perdeu o gosto? Você abre um jogo, joga 5 minutos e já quer fechar? Tenta assistir alguma coisa, mas nada prende sua atenção? Vive entediado, mas ao mesmo tempo não tem vontade de fazer nada? Isso tem um nome e muita gente está vivendo isso hoje. Isso se chama anedonia leve. É quando você começa a perder aos poucos a capacidade de sentir prazer nas coisas que antes eram normais, simples e naturais. Não é exatamente tristeza ou sofrimento intenso ou aquela dor evidente que faz a pessoa desabar. É algo mais silencioso e discreto. É como se a vida simplesmente tivesse perdido a cor. As coisas continuam acontecendo, a rotina segue normal, mas por dentro existe um esvaziamento difícil de explicar. Nada empolga de verdade, nada anima profundamente. Você até tenta se distrair, tenta se envolver, tenta sentir entusiasmo, mas parece que alguma coisa dentro de você não responde mais. É como viver com o volume da vida abaixado. E o mais estranho é que por fora tudo parece normal. A pessoa trabalha, conversa, ri em alguns momentos, cumpre suas responsabilidades. Não existe um grande drama visível, mas existe uma apatia constante, uma sensação de vazio que acompanha tudo e um sentimento permanente de tanto faz. O mais perigoso é que isso não chega de uma vez, não faz barulho, não é dramático. Vai acontecendo devagar. Primeiro o entusiasmo diminui em uma coisa, depois em outra, depois em outra. E aos poucos quase nada mais desperta interesse verdadeiro. E isso gera uma confusão interna muito grande porque a pessoa olha para a própria vida e sente que não deveria estar assim. A vida parece normal, os problemas não são extremos e tá tudo aparentemente sob controle. Então surge aquela pergunta incômoda: se tá tudo bem, por que nada mais me anima? Na tentativa de preencher esse vazio, muita gente começa a buscar mais estímulo, mais distração, mais entretenimento e algo novo o tempo todo. Ela vai atrás de mais vídeos, mais jogos, mais consumos, mais novidades. Só que nada resolve de verdade. A sensação continua ali, persistente, silenciosa, como um fundo constante. O problema é que esse estado não dói o suficiente para forçar uma mudança imediata. Ele apenas se instala. A pessoa vai se acostumando, vai vivendo no automático, repetindo os dias, cumprindo tarefas, passando tempo e sem alegria real, sem entusiasmo verdadeiro e sem direção clara. E aos poucos, algo essencial vai sendo perdido: a capacidade de encontrar significado nas coisas simples da vida. A pessoa deixa de viver plenamente e passa apenas a funcionar. E reconhecer que isso está acontecendo é o primeiro passo, porque ninguém muda aquilo que finge que não existe. Quando a pessoa percebe que nada mais tem graça, a primeira reação normalmente é achar que o problema está nela, que a fraqueza, preguiça, falta de gratidão, algum defeito pessoal. Mas na maioria das vezes, existe algo muito maior acontecendo ao redor que vai moldando esse estado aos poucos. A gente vive hoje cercado de estímulos o tempo inteiro. Informação sem pausa, entretenimento infinito, distração disponível a qualquer segundo. Tudo é rápido, imediato e fácil de acessar. O cérebro nunca descansa, nunca silencia e nunca tem tempo de sentir falta das coisas. E quando tudo vira estímulo constante, nada mais parece especial. O prazer deixa de ser algo natural e passa a exigir cada vez mais intensidade. O que antes era suficiente já não satisfaz. O que antes divertia agora parece fraco. E o que antes emocionava agora não provoca mais nada. A pessoa começa a precisar de mais novidade, mais consumo, mais distração, mas o efeito dura cada vez menos. E isso vai desgastando a capacidade de sentir prazer. Com o tempo, isso aparece até nas coisas mais pequenas, como no humor. As pessoas vão procurando piadas cada vez mais pesadas, memes cada vez mais extremos e assuntos cada vez mais chocantes. O que antes causaria desconforto vira entretenimento comum, e o que era limite vira normal.
Não porque as pessoas ficaram piores, mas porque foram se acostumando com níveis cada vez mais altos de estímulo. O impacto vai diminuindo e o cérebro passa a precisar de algo sempre mais intenso para reagir. A sensibilidade vai sendo desgastada aos poucos e nada mais surpreende, nada impressiona e nada realmente toca. Ao mesmo tempo, muita gente vive sem direção clara para a própria vida. Existe conforto, existe entretenimento, existe ocupação, mas existe falta de propósito. Falta um motivo maior para acordar além de cumprir tarefas e passar o tempo. O ser humano não foi feito só para buscar prazer. Ele precisa de sentido, precisa sentir que está caminhando para algo, que existe um motivo por trás do esforço e que a vida tem uma direção real. E quando essa direção não existe, surge um vazio que nenhuma distração consegue preencher. A rotina também contribui para isso. Dias repetidos, decisões automáticas, hábitos mecânicos. A pessoa acorda, trabalha, consome conteúdo, dorme e repete. Não tem reflexão, não tem pausa, não tem questionamento. Ela vai se desconectando de si mesma, dos próprios valores e do que realmente importa. E junto disso vem um cansaço mental constante. A mente sobrecarregada, ansiedade acumulada, preocupação contínua e excesso de informação. O cérebro fica exausto e quando a mente está exausta, ela perde a capacidade de sentir prazer nas coisas mais simples. É como se tudo dentro da pessoa estivesse sempre ocupado demais para sentir. Existe também um aspecto mais profundo que muita gente evita encarar. Quando a vida se organiza apenas em torno de conforto, consumo e satisfação imediata, algo essencial começa a faltar. O ser humano precisa de responsabilidade, de compromisso, de valores sólidos, de algo que vá além do próprio prazer. E quando tudo gira só em torno de se sentir bem, paradoxalmente a pessoa passa a não sentir mais nada. A vida fica confortável, mas ela fica vazia. E essa combinação de excesso de estímulo, falta de propósito, rotina automática e desgaste mental cria exatamente esse estado silencioso de apatia. Não é um colapso emocional evidente, é um esvaziamento gradual do significado das coisas. Por isso, tanta gente hoje vive cercada de entretenimento, de opções, de conforto e ainda assim sente que nada realmente preenche. Porque o problema não está na quantidade de coisas disponíveis, está na ausência de sentido. E quando o sentido desaparece, o prazer vai junto. Se o problema é perda de sentido, a solução não está em buscar mais distração, não está em consumir mais coisas e nem em tentar sentir prazer à força. O caminho começa quando a pessoa entende que a vida não se sustenta só em entretenimento ou conforto. O sentido precisa ser reconstruído. E isso começa com uma mudança de postura diante da própria vida. Começa quando a pessoa para de viver só reagindo ao que aparece e passa a escolher uma direção. Quando decide sair do automático, reduzir o excesso de estímulo, desacelerar a mente e voltar a perceber as coisas simples. No começo é estranho, porque o cérebro está acostumado com intensidade o tempo todo, mas aos poucos a sensibilidade começa a voltar. Recuperar o significado também passa por assumir responsabilidade pela própria vida. Ter disciplina, ter foco, ter propósito, ter algo que exige esforço e compromisso. O ser humano precisa de desafio, precisa dever, precisa sentir que sua existência tem peso e que tem valor. E quando a vida volta a ter responsabilidade, o vazio começa a perder espaço. E tem algo essencial nesse processo que muita gente esquece. A pessoa precisa sentir que está fazendo algo de bom para si mesma e para os outros. Precisa sentir que está construindo, ajudando, contribuindo, espalhando coisas positivas no mundo e não o contrário. Quando a vida deixa de ser só consumo e passa a ser contribuição, algo dentro da gente muda. Surge uma sensação de utilidade, de valor e de significado real. Só que existe um ponto ainda mais profundo. O ser humano não sente falta apenas de ocupação ou prazer.
Ele sente falta de sentido existencial. Falta entender por que ele tá aqui, qual a direção da própria vida, qual o significado da própria existência. E quando essa resposta não existe, sempre fica um espaço vazio que nada material consegue preencher completamente. Cada pessoa encontra esse significado de uma forma diferente. Algumas pessoas encontram em propósito, outras em família, em responsabilidade, em serviço, em valores que dão direção para a vida. No meu caso, uma das coisas que me levou para o caminho de mais estabilidade e significado foi encontrar Deus. Não foi uma fuga de realidade nem um escape emocional. Foi encontrar um fundamento mais profundo, algo maior que organizou minha visão de mundo, minhas escolhas e meu propósito. Isso me deu direção, trouxe clareza e ajudou a reconstruir um sentido para a vida quando tudo parecia vazio. E quando você encontra algo que dá direção real à sua existência, seja qual for o caminho que você percorra, a vida muda. O esforço ganha valor, as escolhas fazem mais sentido e até as coisas mais simples voltam a ter significado. A alegria deixa de ser algo que você corre desesperadamente atrás e passa a ser consequência de uma vida com direção. Cada pessoa vai trilhar esse processo de um jeito, mas existe uma verdade simples. Sem sentido, não existe prazer que satisfaça. Sem direção, não existe conforto que preencha. E quando você encontra um significado verdadeiro para viver, a vida deixa de ser apenas algo que você suporta e passa a ser algo que você vive de verdade. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se você sente esse vazio, se você percebe que nada mais tem graça, talvez o problema não seja falta de estímulo, talvez seja falta de sentido. E isso é algo que vale a pena olhar com honestidade. A vida começa a mudar quando a gente sente que está fazendo algo de bom para si mesmo e para os outros. Quando você sente que está construindo, ajudando, espalhando coisas positivas no mundo e não o contrário. Me conta aqui nos comentários se você já sentiu isso, se você passa por isso ou o que trouxe significado para sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa o like porque isso ajuda muito o canal. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se o botão de hype estiver disponível, já sabe, aperta ele também que isso ajuda muito. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.